Olá, boa noite, boa tarde, bom dia para quem estiver assistindo depois. Estamos começando o programa Brasil em Casa. Primeiro programa da série. Agora todas as segundas-feiras. E aí, para iniciar, a gente já está com o nosso convidado aí. Sempre faço uma leitura no início e daqui a pouco a gente vai para a apresentação. Olá, boa noite, tudo bom, Pedro? Vou começar assim. Matriz Tupi, que está aqui no Povo Brasileiro, de Darcy Ribeiro. Na página 26, a gente tem mais ou menos assim. Os grupos indígenas encontrados no litoral pelo português eram principalmente tribos de tronco tupi, que, havendo se instalado uns séculos antes, ainda estavam desalojando antigos ocupantes oriundos de outras matrizes culturais. Somavam, talvez, 1 milhão de índios, dividido em dezenas de grupos tribais, cada um deles compreendendo um conglomerado de várias aldeias, de 300 a 2.000 habitantes. Fernandes, 1949. Não era pouca gente. Portugal, naquela época, teria a mesma população ou um pouco mais. Então, aqui Darcy mostra pra gente a quantidade de gente que foi encontrada, né, aqui, e comparando a Portugal. Vamos lá. Esse é o programa Brasil em Casa. O tema de hoje, e é o primeiro, com muito prazer, se chama A Descolonização dos Índios nos Livros Didáticos. E esse jovem que está aqui na parte de baixo é o Ivanilson Martins Chocó. O Ivanilson é indígena de etnia Chocó, formado em História pela Universidade Federal de Alagoas, técnico em agroindústria pelo Instituto Federal de Sergipe. Esse cara é professor, historiador, ativista em defesa dos povos indígenas, membro do grupo de estudos Os Índios na História, Sergipe, e pesquisador da História e Cultura Chocó. Ele está lá em Porto da Folha, Sergipe. Meu querido Ivanilson, é com muito prazer que nós abrimos esse espaço para o diálogo. Seja muito bem-vindo. Olá, boa noite a todos e a todas. Como é que vocês estão nesse momento de pandemia, né? É complicado. E eu acho que esse programa ele traz justamente uma oportunidade, né, de estarmos cada vez mais fazendo essa quarentena que eu acho que é de suma importância, né? Eu que agradeço pelo convite para estar participando aqui com você, né, no História em Casa, né? Eu acho que é um programa de suma importância, né? E na verdade, vamos dizer assim, uma opção, né, que muitas pessoas têm de estar em casa e acompanhar vários discursos, várias temáticas em relação à história do nosso país, que é uma história, vamos dizer assim, uma história bastante diversificada, uma história, né, bastante longa, vamos dizer assim, como o meu próprio pajé dizia, né, que a história do Chocó é uma história comprida. Então, não só a história do Chocó, mas vamos colocar a história do Brasil, né? Então, a gente tem vários contextos em relação à nossa história do nosso país, né, que hoje conhecemos como Brasil, né? Tá certo. Vamos adentrar aí no nosso assunto, mas antes da gente entrar no nosso assunto, eu trouxe aqui uma reflexão também de Ailton Krenak, talvez a respeito da vida, talvez a respeito da educação, e aí a gente dialoga a partir dela também. Ele disse assim numa entrevista que eu assisti esses dias selecionando um material. Tava assim, ó. A vida não é para ser útil. Isso é uma besteira. A vida é tão maravilhosa que a nossa mente tenta dar uma utilidade para ela. A vida é fruição.
A vida é uma dança, só que ela é uma dança cósmica e a gente quer reduzi-la a uma coreografia ridícula e utilitária, a uma biografia. Alguém nasceu, fez isso, fez aquilo, fundou uma cidade, inventou o Fordismo, fez a revolução, fez um foguete, foi para o espaço. Tudo isso, gente, é uma historinha tão ridícula. A vida é mais do que tudo isso. Nós temos de ter coragem de ser radicalmente vivos e não negociar a sobrevivência. E aí, Ivanilson, esse texto eu retirei do site olugar.org, é uma entrevista com Ailton Krenak, e dentro desse texto bonito que sai sempre da boca de Ailton Krenak, sim, eu lhe faço uma pergunta já dentro do nosso tema. Certo. Diminuímos a vida nas escolas quando apresentamos para os nossos estudantes, principalmente a vida indígena? Olha, é uma pergunta que, do meu ponto de vista, bastante instigante e importante, porque ela remete toda uma história do nosso país, né? Eu acho que essa negação, né, que muitas vezes os livros didáticos, ele vem colocando em seu contexto, e aí eu falo não só em seus textos, né, de uma forma geral, mas, vamos colocar assim, na imagem, né, na própria figura do livro, né, a própria imagem que o livro didático traz dos povos indígenas, é uma negação, sim, uma negação histórica, é uma negação de uma vivência que nós, povos indígenas, né, temos, no nosso Brasil, e essa reflexão do Ailton Krenak, eu acho que é muito importante, porque ela traz uma cosmovisão que nós, povos indígenas, temos em relação ao contexto do universo, né? Então, quando a gente traz, vamos dizer assim, do ponto de vista, trazendo para dentro das escolas, trazendo para a nossa vida cotidiana mesmo, né? E aí eu coloco... trazendo esse contexto, vamos colocar assim, da história do Brasil, né, e por exemplo, trazendo os índios, né, a luta e a história dos povos indígenas, né, para dentro da escola, a gente tem sim uma negação dessa história, a negação dessas culturas, né? Eu falo culturas no plural, porque o Brasil, a gente aqui no Brasil temos mais, né, segundo o último censo do IBGE, mais de 300 etnias, né, falando mais de 274 línguas. Temos hoje mais de 900 índios no Brasil, isso né, relacionado ao último censo de 2010. Então, quando a gente traz esse contexto para dentro da sala de aula, a gente percebe, e aí eu vou explicar conforme o andar aqui do nosso bate-papo, né, porque eu estou tratando assim como um bate-papo, eu acho importante isso trazer, de como isso é feito nas escolas, né, de como isso é remetido, de como os professores têm dificuldade de estar passando para os alunos a história de nós, povos indígenas do Brasil. E aí eu falo no contexto geral, né. Eu acho importante esse discurso porque ele vai, vamos colocar assim, nos alinhar de como nós, como professores de história, não só de história, né, mas, vamos dizer assim, trazendo no contexto da interdisciplinariedade, como tratar essa questão da luta, da história dos povos indígenas dentro de uma perspectiva, vamos dizer assim, de uma aula, né, de como teria que ser essa aula, né, de como teria que esses índios deveriam ser tratados dentro dessa aula e como esses índios são colocados nos livros didáticos. Certo. Aqui eu acredito que a gente talvez tenha duas linhas de pensamento. Aí, se eu estiver indo para o caminho talvez errado, você me corrija aí. Porque certo. Será que seria importante a gente pensar nesse tipo de educação para a escola fora da aldeia e uma educação dentro da aldeia? Porque nas aldeias a gente tem escolas municipais também, não é? Então cada município pede a educação dentro da aldeia. Algumas aldeias têm escola.
dentro da aldeia, é abordado da mesma maneira, com o mesmo livro didático do que fora? Como que seria essa diferenciação para a gente? Olha, na verdade, as escolas indígenas do Brasil, a gente segue, vamos dizer assim, o que determina a LDB, né, que é a Lei de Diretrizes Básicas da Educação Nacional. No entanto, a gente tem sim uma escola diferenciada, então ela é tratada como uma escola diferenciada, né? E aí o que acontece nessas escolas, nas escolas indígenas, né? Vamos dizer assim, no contexto geral. E aí quando eu falo no contexto geral, não só quero colocar a minha comunidade, mas falando no contexto geral de outras, né, de outros povos, que é tratado, vamos dizer assim, da mesma forma. Então, essas escolas, ela tem sim, dentro do seu currículo, do seu PPP, né, que é o Projeto Político Pedagógico, é uma escola diferenciada porque ela vai, né, trazer dentro do seu currículo pedagógico toda uma história, uma vivência, né, a sua característica daquele povo específico, né. No entanto, essa questão de, vamos dizer assim, e colocando a história, vamos colocar a história... vamos dizer assim, num ponto geral, ela vai ter que trazer uma visão, vamos dizer assim, geral também. Eu vou usar uma palavra, acho que uma palavra que vai facilitar para a gente. Interdisciplinar, né? Ela vai trazer um contexto interdisciplinar, né? Ela vai tratar tanto da cultura indígena, né? Da sua vivência, do seu modo de vida, do seu modo de ser, de determinada comunidade, mas também vai trazer o contexto universal, que é aquela história universal, né? Que, do meu ponto de vista, também traz essa história, vamos dizer assim, eurocêntrica, que a gente acaba reproduzindo, porque esses livros didáticos não é feito só pelos povos indígenas, que, no meu ponto de vista, deveria ser também, por exemplo, essas empresas que trabalham com livros didáticos, com reprodução de livros didáticos, deveria trazer, dentro de seus textos, autores indígenas, né? Por exemplo, nós temos quem? Nós temos o Ailton Krenak, que é considerado um filósofo indígena, temos o Daniel Munducuru, que é um escritor, né? Ele tem uma formação, se eu não me engano, não sei se é em linguística, eu não lembro agora, desculpe se eu estiver errando, mas esses livros didáticos têm sim de trazer esses autores indígenas para não só estar, né, trazendo dentro do seu contexto, vamos dizer assim, de sua escola, só autores universais, autores que traz, vamos dizer assim, uma visão eurocêntrica, preconceituosa de que muitos livros didáticos vêm reproduzindo ao longo da história, né? Certo. Nesses últimos tempos, eu observei que já houve algumas alterações ali Sim. Em 1500, né? Os livros traziam, na década de 90, maçantemente descobrimento, né? Agora, os livros, agora já do século XXI, eles já trazem uma reflexão acerca do descobrimento. Então, pelo que eu observo, traz ali, será que foi descobrimento? Será que ainda tem um termo que alguns historiadores usam, que é o achamento, né? E alguns livros eu observo que colocam como o encontro, né? O encontro entre esses dois povos, né? O que vem da Europa com o que está aqui na América. O que você acha mais correto dentro desses termos para que a gente consiga trabalhar em sala de aula, apresentar, porque também uma dificuldade que eu vejo, eu já vou estender aqui, Vanilson, uma ideia de Dia do Índio que as escolas constroem. Sim. E que desde lá do ensino infantil, você pega crianças de 6, 7 anos de idade, para eles Dia do Índio é pintar o rosto, colocar uma pena na cabeça, né? E como se o indígena, eu vejo muito também alguns indígenas dizendo, como se fosse assim, o indígena tivesse que ficar parado no século XVI, como os portugueses encontraram, e não evoluir igual toda a sociedade evoluiu. Então tem gente que vê o indígena com o celular e fala, será que ele é indígena? Vê um indígena com alguma... Será que é? Né? Não tem essa evolução. Então, assim, só para resumir, como que a gente trabalha esses termos do encontro, ou do achamento, ou do descobrimento, que eu acredito que é o mais errado de todos,
E essa questão de trabalhar desde a criança, como que a gente pode já trabalhar essa criança para estar mais próxima dessa cultura? Olha só, essa é uma pergunta assim que eu vou trazer um contexto, eu acho que eu vou fazer o seguinte, vou partir tanto para o século XIX, e aí dou um pulo para o século XX, vou fazer uns contextos para a gente estar entendendo melhor como é que acontece isso. Então, e pegando, por exemplo, se eu voltar um pouco lá para o século XVI, e aí eu vou trazer o que eu chamo, né, de quando a frota de Cabral vem para cá. E aí, se a gente for voltar um pouco mais atrás, lá em acho que é 1492, né, quando Cristóvão Colombo vem para aqui, para a América, né, e aí ele acha, né, e aí tem um contexto de rotas, ele acredita que está chegando às Índias, né, e aí começa a chamar desses povos que encontram aqui de índios, né. Então, já parte a partir daí, desse erro histórico, né? Esse erro de rota, né? Vamos dizer assim. Então, e aí quando a gente vai para o século XVI, né? E aí, por exemplo, a gente lembra, por exemplo, que os livros didáticos, ele pega, por exemplo, a frota de Cabral e diz assim, olha, Cabral descobriu o Brasil, né? Eu tenho uma palavra que eu uso muito, inclusive nos meus próprios textos, e aí se alguém achar que eu estou, por exemplo, acha errado, a gente pode questionar. Eu chamo de invasão, né? Eu chamo de invasão porque aqui já existia vários povos, povos diversos, né? Culturas diversas. Então, eu chamo desse primeiro contato de invasão, né? Invasão portuguesa. Então, os portugueses, eles sabiam, né, que aqui tinha, né, por exemplo, pessoas, né, porque antes disso o próprio Cristóvão Colombo já tinha chegado aqui, né? Então, quando a gente parte, por exemplo, nessa questão da história, e aí coloca os livros didáticos, vem coloca, eu não sei como é que está essa questão agora, porque na minha análise mais recente, alguns pesquisadores vêm colocando também como invasão portuguesa, né? Então, eu acredito que, por exemplo, historiadores, né, professores, ele tem que ter esse olhar, né, de passar para o aluno de que aqui já existia culturas, já existiam povos, então não foi uma descoberta, porque o Brasil já existiam pessoas aqui, né? Inclusive, isso vai ser, por exemplo, negado lá no século XIX, quando um historiador, né, um grande historiador lá do século XIX, deixa eu lembrar aqui o nome dele, que eu esqueci, eu acho que é o Vanhagem, né, o Francisco Adolfo Vanhagem, ele vai dizer que, por exemplo, para, né, a história dos índios, de que os índios não tinham história, só apenas etnografia, né, e isso vai se propagar ao longo, né, por exemplo, da história, né, e vai se propagar no século XX, no século XXI, porque os livros didáticos, ele começa a reproduzir, né? E, por exemplo, quando a gente vai falar da história indígena em si, e aí quando a gente pega a história indígena e vê uma imagem daquele índio no livro didático, muitos dos professores não questionam aquela imagem, porque, por exemplo, e aí os alunos traz alguns questionamentos para esses professores. Professor, será que existe índio? Porque aquela imagem que está no livro didático é um índio que muitas vezes está com cabelo bom, né? Tem um cabelo bom, é um índio que está usando um arco e flecha, é um índio que está em uma oca. E muitas vezes esse professor ele não questiona essa imagem. Olha, essa imagem está aqui, né, representando esse índio. No entanto, não temos que considerar que no Brasil temos uma diversidade étnica de povos, né? Então, justamente dentro desse contexto que a gente como professores, né, tanto professor de história, né, e aí trazendo no contexto geral, a gente tem que fazer essas indagações, né, e mostrar que o Brasil é um Brasil diverso, um Brasil cultural. Por exemplo, eu estou aqui em Sergipe, né, sou da etnia Xocó, e aí muitas pessoas olham para mim, não, você não é índio porque você não tem uma característica, e muitas vezes isso não vai determinar se a pessoa é indígena, porque a gente tem uma história, né, a gente tem uma história. Aí, por exemplo, os europeus vêm para o Brasil,
faz uma imposição de sua cultura, né, de sua religião. Temos um processo, né, vamos dizer assim, de miscigenação, eu coloco entre aspas, né, porque a miscigenação vai remeter também a um preconceito. Inclusive, os índios no século XIX eram chamados de caboclos, né, de caboclos justamente por isso, porque estava dentro do contexto de uma política assimilacionista. E aí eles diziam o seguinte: olha, não existe mais índio no Brasil, né? Os índios já estão todos miscigenados, por exemplo, que existem são caboclos. Então, a gente tem que tentar, né, buscar e expressar, né, explicar para o aluno que o Brasil tem uma diversidade de povos, tem uma diversidade de cultura. Temos, por exemplo, sociedades, né, e grupos indígenas com culturas diferentes, uma cultura diferenciada, não somos iguais, né, cada índio tem sua cultura, sua diversidade, então a gente tem que ver justamente por aí. Isso também, cara amiga aí, a gente percebe também não só nas escolas, né, da educação básica, mas também na própria universidade. Por exemplo, na Universidade Federal de Alagoas, a qual eu fiz o curso de História, não tínhamos uma disciplina, por exemplo, de História Indígena, uma disciplina obrigatória. O que existe lá é uma disciplina, vamos dizer assim, complementar, que trata da história dos povos indígenas. Então, eu acho um absurdo a própria academia, né, não tratar essa história dos povos indígenas, colocando dentro do seu currículo pedagógico, do curso de História, do curso de outras disciplinas, por exemplo, de Filosofia e de Geografia, uma disciplina específica para entendermos, né, e para que esses professores da educação básica saiam com uma visão totalmente diferenciada do que é o índio hoje no Brasil, né? Porque se, por exemplo, eu participei a semana passada, para você ter uma ideia, de uma aula, fui convidado a participar de uma aula com alunos do 5º ano, aqui de uma escola particular, e aí não vou citar o nome da escola, né, porque eu não sei se a direção vai gostar, e, quer dizer, foi uma aula muito, muito boa, né, do meu ponto de vista, porque os alunos, né, saíram com quebraram com essa visão estereotipada de índio, né? De que índio vive nu, de que índio, por exemplo, vive dentro de uma oca, de que índio tem um cabelo bom, né? Então, no final, eu fiz essa pergunta para esses alunos. E aí, no Brasil existe índio, por exemplo, o índio, para ser índio, tem que estar dentro por exemplo, de uma aldeia nu, tem que estar, por exemplo, com arco e flecha. Eles, não, olha, aqui em Sergipe temos sim índio, inclusive você é índio, professor Ivanilson aqui, né, do município de Porto da Folha. Então a gente tem que ter justamente esse modo de pensar, de repensar como fazer essas aulas. Eu acho que uma boa iniciativa para o dia 19 de abril, professor, levar por exemplo, por que não levar a comunidade para essa sala de aula, né? Ao invés de você, por exemplo, colocar a música da Xuxa, índio fazer barulho, né, dentro da sala de aula, e você não especificar, ou você convidar uma liderança desses povos, né, e retratando a sua história, retratando o seu modo de vida, a sua cultura para essas crianças. Eu agradeci a professora que me fez esse convite. Eu acho que é uma iniciativa plausível, né, porque ela fez esse convite de trazer um indígena de uma etnia Xocó aqui de Sergipe para a sala de aula, para alunos do 5º ano. Então, quer dizer, os alunos quebram com essa visão estereotipada, né, preconceituosa, que muitas vezes o próprio livro didático traz dentro do seu contexto, dentro do contexto geral. Tá certo, daquele índio parado no tempo, né? Bacana. O ano passado, no colégio que eu trabalho aqui na cidade de Suzano, aqui em São Paulo, nós iniciamos, que seria, né, todo ano, uma visita a uma tribo indígena aqui no litoral paulista, e foi muito enriquecedora a experiência dos jovens. E o contato também, a troca de cultura. E depois, no fim do ano, nós trouxemos algumas representações também para o colégio para conhecer o ambiente escolar. É uma troca extremamente valiosa, né? Que a gente se afasta muito, né? Acaba se afastando aí pela questão social. No início da sua fala, você falou aí do termo invasão, né? Concordo plenamente com você, tanto é que os portugueses chegam aqui em 1500, mas a América já está dividida em 1494 pelo Tratado de Tordesilhas, né? Então,
é um discurso histórico, né? Porque, por exemplo, o Colombo já tinha chegado aqui em 1492, né? Então, os portugueses vêm para cá em 1500, né? E aí o século XVI, ele, por exemplo, o século XVI, quando ele começa a relatar, né? Por exemplo, o seu contexto que eles colocam de conquista, quem é que começa a escrever desses povos que estavam aqui? Por exemplo, são os viajantes, são os europeus que escrevem. Você não tem, por exemplo, e aí, por exemplo, a gente tem que levar também em consideração o contexto da época, mas, por exemplo, o que a gente sabe de índio, né, muitas vezes são relatados por esses viajantes, né, cronistas, né, por exemplo, quando a gente vai lá para 1500, né, por exemplo, acho que é 1537, se eu não estiver enganado, vou só pegar aqui uma colazinha para falar com mais propriedade, que é quando o Gandavon ele vai falar sobre as populações indígenas, por exemplo, 1573, desculpa, né, o Gandavon, quando ele vai descrever sobre os povos indígenas, ele coloca lá que... E aí ele fala do contexto da língua dos índios, né? Explicando né, como é que esses índios falavam. E ele diz que esses índios não tinham, né? Por exemplo, não falava dentro da sua dialeta, né? Não tinha a letra F, né? R, né? Deixa eu ver aqui... Isso, 3 letras, né? Não falava a letra F, R. Eu não dá para me ver aqui, que o meu tá ruim aqui, a visão. Mas, por exemplo, não falava a letra F nem R, porque ele não tinha fé e nem rei, né? Ele dizia justamente isso. Então, quer dizer, são relatos já do século XVI que a gente tem desses viajantes, né? E aí, quer dizer, o que fica é isso, né? Porque ele não vai indagar, né, e começar a relatar essa vivência de como esses povos viviam, né? Já começa a dizer, olha, os índios não têm fé, né, não tem rei. No entanto, a gente temos algumas bulas papais que já colocam, por exemplo, que os índios tinham, né, e têm alma, né? Era o discurso da época. Então, quer dizer, isso propaga ao longo da história, né? Inclusive, a gente, por exemplo, no século XIX, como eu expliquei aqui, o Francisco Adolfo Vanhage vai dizer que, né, aquela frase que ficou famosa quando ele vai escrever, né, sobre a história do Brasil, de que para os índios não tem história, só etnografia. Então é o que vai ficando, porque, por exemplo, quem escreve sobre as populações indígenas são esses viajantes, são os portugueses. Então eu acho muito importante trazer para dentro do contexto da sala de aula, por que não trazer autores indígenas? Né? Por exemplo, a gente tem, pela última pesquisa que eu fiz, temos mais de 500 obras de indígenas que está escrevendo dentro do contexto universal, vamos dizer assim, escrevendo sobre a sua história, escrevendo, por exemplo, temos filosofia, como o Ailton Krenak, temos contos indígenas, inclusive no próprio Chocó temos uma pessoa lá chamada Anísio Chocó. Ele tem um livro belíssimo, né, que escreve sobre a própria história do Chocó. No entanto, ele escreve como poesia, né, ele traz como literatura. Eu acho muito importante você trazer esses autores indígenas para dentro da sala de aula, né? Por que não trazer esses autores para estar passando e quebrar com esse estereótipo que existe ainda muito impregnado nos livros didáticos, né? Tá. Viu, certo. A gente falando... Fala, pode completar. Não, só para complementar aqui, né, por exemplo, quando a gente vai falar e relatar sobre a história dos povos indígenas, como é que está hoje na educação básica essa questão, né? Eu acredito que temos, sim, já um avanço por conta da lei 11.000, a lei 11.645 de 2008, né, que traz a obrigatoriedade
né, a obrigatoriedade, do ensino de história e cultura afro-brasileira e indígena, né, nos currículos da educação básica, nas redes públicas e privadas. Eu acho que é um avanço, sim, essa lei, já a partir de 2008, que vai alterar a LDB. E essa lei, ela é importante porque ela vai dar essa obrigatoriedade. No entanto, temos ainda uma defasagem em relação a esse contexto de estar trazendo esses assuntos para dentro da sala de aula. Por quê? Porque temos poucos materiais, é o que eu ouço de muitos professores, alguns professores me procuram. Ivanilson, tem algumas referências para mim estar me ajudando com esse tipo de aula? E aí, no final da nossa palestra, eu vou passar 2 referências para vocês que estão acompanhando aqui, porque eu acho importante trazer também isso. Era só esse complemento. Vamos lá. Enquanto você falava, vou voltar no termo invasão, que até surgiram alguns comentários aqui, né? O professor amigo meu aqui de literatura e língua portuguesa colocou aqui, ó, o Beto Moss, excelente visão que nos traz o professor Ivanilson. Essa narrativa da descoberta é uma forma dissimulada de atenuar a violência da invasão, né? Deixa eu aqui ver o que mais a gente tem aqui. Alguns parabéns para você aí. Aí, acredito, uma parente, as pessoas têm que sair dos livros e irem para aldeias, a doutora Rosiane Souza, e ouvir os nossos historiadores indígenas e nossos anciões e ler os livros escritos por indígenas também, né? Aí, eu vou já trazer uma outra questão que aparece nos livros didáticos, que é uma questão do índio não violento, do indígena não violento. E durante a sua narrativa e o comentário do Beto aqui, me fez pensar, será que se retrata uma guerra, né, por exemplo, como tem livros aí de guerras guaraníticas, aqui em São Paulo tem guerras, né, a partir de 1560, a gente já tem conflitos aí, só que isso não aparece em nenhum livro didático, né, nenhuma resistência por parte indígena, como se os portugueses tivessem chegado e tivessem, legal, sejam muito bem-vindos, toma de conta, né? Como se fosse um presente para os portugueses. Aí a minha reflexão, gostaria que você fizesse uma reflexão acerca disso também, será que não é tratada uma guerra entre os dois povos? Porque quando se trata de guerra, fica mais evidente a invasão, porque houve resistência, e quando não há resistência, eu consigo tirar a ideia de invasão? E por que não tem isso nos livros didáticos, essas guerras? Então, justamente porque vamos colocar, esses viajantes, né, o próprio invasor português, né, quando ele vem para o Brasil, né, e aí ele encontra essa diversidade, né, inclusive, e aí eu vou trazer essa questão, vou colocar assim, de alianças, né, que esses próprios portugueses faziam com alguns grupos indígenas. Eles não entendiam, justamente essa visão que você colocou aí, né, de guerra, né, entre os povos. Né, porque muitas vezes os portugueses faziam aliança com alguns grupos indígenas, né, para chegar a determinado território, né? E muitas vezes esses indígenas que faziam aliança, né, com esses portugueses deixavam no meio do caminho de estar com essas alianças com esses portugueses. Então eles não entendiam. Eles não entendiam por quê. Né, ele fazia, olha, a gente fez uma aliança com esses índios e esses índios deixaram a gente na mão agora. Por que isso está acontecendo? Né? Então, é uma visão que eles não entendem. Então, eles usavam guerra. Eles acreditavam que essa questão desse termo guerra, né, foi construída a partir daí. Mas, na verdade, o que acontecia é uma vivência, né, uma disputa de territórios entre povos, entre culturas diversas. Né? Não quando a gente vai remeter até a palavra guerra mesmo, ela também traz essa questão desse preconceito.
porque é justamente o que os portugueses colocam, né? Eles não entendem essa diversidade, o modo de vida das populações indígenas, e colocam que esses índios viviam em guerra porque deixavam de estar atuando junto com eles para chegar em determinados territórios, então eles acreditavam que era por conta de guerra, né? Então, não. Na verdade, era um modo, né, de resistência, vamos colocar assim. Eu acho que a palavra seria mais bem colocada, a resistência, porque existia uma resistência de territórios. Guerra não, guerra vai remeter, eu acho que uma palavra de visão eurocêntrica, vamos colocar assim, né? Eu acho pejorativo. Então, essa palavra traz justamente isso, né? E esse contexto, por exemplo, dos europeus não saber identificar, porque muitos grupos indígenas deixavam, né, de estar, por exemplo, junto com ele em determinado contexto de disputa territoriais, né? Eles acreditavam que por guerra eles deixariam de estar chegando a determinado contexto, a determinado ponto geográfico, vamos colocar assim. Tá certo. Uma outra coisa que os livros colocam, os livros eles são muito sucinto ali, eu acredito que ainda está naquela obrigatoriedade de ter uma página, né, de história indígena ali. Então ele traz muito uma relação, vamos falar assim, religiosa, né? Quando traz uma questão religiosa, tenta ausentar o que foi a catequização, né? Quando a gente fala numa parte de escravidão, essa escravidão aparece nos livros didáticos somente como escravidão negra africana, né? Ela não aparece como uma escravidão do negro da terra, como alguns historiadores colocam, né? Que é o indígena. E aí, eu gostaria que você trouxesse um pouco para a gente compreender a questão do processo de escravidão e do processo também de entre aspas, ali, a civilização, o processo que os jesuítas fizeram aqui de conversão dos indígenas para a fé cristã. E como hoje, já gostaria que você já fizesse uma relação, como que é hoje isso dentro das aldeias? Se nós temos muitos cristãos, como que funciona a casa de reza, se existe ali a sincronia, como que funciona? Olha só, é uma pergunta que eu gostei até de vocês terem feito essa pergunta para mim, porque ela vai trazer um contexto também que a todo tempo a gente tem que voltar um pouco no tempo, né? E aí, quando os europeus, né, os portugueses, ele vem, né, e traz o projeto de colonização, que a gente sabe, né, que, por exemplo, quando eles vêm para o Brasil aqui, eles não têm esse projeto de imediato, né, e aí acontece, por exemplo, em 1530 em diante, esse processo. E aí a Igreja Católica, ou a Igreja nesse momento, né, católica não, a Igreja, vamos colocar, tem a visão de trazer esses indígenas como fiéis, né, para a convenção, né, para estar junto com ela por exemplo, no seu processo, vamos colocar assim, de convenção. No entanto, é uma pergunta também que faz a gente pensar, né, um contexto que muitas vezes é colocado ainda hoje. Por exemplo, muitas pessoas ainda chamam de índio de que os índios são preguiçosos, né, de que o índio nunca trabalhou, e isso é totalmente enganoso, né, totalmente colocado pela essa visão eurocêntrica, né, do europeu no centro, né, de como no centro né, de tudo, como, por exemplo, o certo, né, e essa visão remete por muitos e muito tempo no seu contexto histórico, né. E aí, quando a gente vai para a história indígena, a gente sabe que, por exemplo, os índios, eu coloco assim, que o projeto de colonização só deu certo por conta, né, do trabalho indígena, né? Então, o indígena, ele quem trabalhou, né,
por exemplo, desde o processo, né, do processo de invasão portuguesa até, vamos colocar assim, até o fim dos aldeamentos no século XIX, porque não só quando, por exemplo, o Estado brasileiro, né, por exemplo, o Estado brasileiro, com essa linguagem de hoje, pessoal, deixam, né, o trabalho indígena para trazer o trabalho escravo para cá. No entanto, quem trabalhava na colônia eram os índios, né? Eram os índios. No entanto, os índios tinham e têm uma cultura, né, a preservar, e muitas vezes esses índios deixavam, né, por exemplo, de trabalhar, não por conta de uma preguiça, mas por conta mesmo de sua cultura, né, que eles seguiam, né, fielmente, né? E aí, por exemplo, quando a gente vai voltar um pouco no tempo, lá para o século XVI, quem é que carregava os navios, né, para Portugal? Eram os indígenas. Os indígenas, eles carregavam o tronco do pau-brasil e carregavam, né, por exemplo, encher os navios, levar para Portugal, né? Os indígenas, por exemplo, quem facilitou o adentramento, vamos colocar assim, do território brasileiro, né? E muitas vezes, né, por exemplo, esses indígenas não ficava até o seu final do processo, vamos dizer assim, de trabalho. Esses europeus começaram a chamar de que esses índios eram preguiçosos. Na verdade, não, né? O índio, ele tem toda uma vivência cultural, e isso ficou perpetuado ao longo da história, né? E depois, principalmente, quando vem para o Brasil, os negros, né, com processo de escravidão, e aí quem faz a substituição, né? Então, primeiro, qual era a mão que existia? A mão de trabalho aqui era a mão de trabalho indígena, né? Depois quem vem os escravos africanos para cá. E pegando esse contexto do trabalho, a igreja tem um papel fundamental, porque era a igreja que fazia esse processo, né, de colonização. Então, esses índios eram colocados em alguns aldeamentos, né, e aí utilizando o conceito de civilização, esses índios eram civilizados, entre aspas, né. Por exemplo, a igreja tinha, por exemplo, o seu objetivo, que era, por exemplo, pegar esses índios e trazer como fiéis para ela, né? No entanto, os portugueses queriam que esses índios trabalhassem para ele. Então, tem esse jogo com a igreja, né? Com a igreja e com os portugueses que, por exemplo, donos de fazendas, de engenho, queriam muito dessa mão de obra indígena, né? E aí buscavam nesses aldeamentos para que esses indígenas trabalhassem para ele. E quando a gente fala nesse contexto da religião, né, e aí colocando esse contexto, por exemplo, da colonização e da igreja, isso ficou perpetuado, né, até os dias de hoje. Por exemplo, quando a gente vai pensar a história do Chocó, a qual faço parte, e aí eu volto lá para o século XIX, no final dos aldeamentos, né, quando o governo imperial ele faz a extinção dos aldeamentos. Como é que ele faz essa extinção dos aldeamentos? Ele diz assim, olha, no Brasil não existe mais índio, né? Os índios já estão civilizados, já estão todos catequizados, o que existe são caboclos, são mestiços. Então ele faz, né, a extinção dos aldeamentos usando esse discurso de assimilação, de que os índios já tinham todos assimilados, civilizados, né? E aí, quer dizer, a gente tem um contexto no século XIX, porque no século XIX os aldeamentos não existia só a figura religiosa, a gente tem também administradores desses aldeamentos que não faz parte da igreja, né, que não faz parte de religião alguma, né, por exemplo, temos capitães mores, temos, por exemplo, administradores de aldeamentos que não são muitas vezes religiosos, né? E aí, quando a gente vai para o século XX, e aí eu pego a minha história, que é a história do Chocó, a própria Igreja Católica, ela tem uma visão totalmente diferente do que foi no passado, né? Quer dizer, no século XX, em 1979 especificamente, a Igreja Católica, né, e aí já com a teologia da enxada, com a teologia de que vem perpetuando já toda uma vivência, um discurso de que no Brasil já está surgindo vários
discurso de, vamos colocar assim, de pessoas, né, em busca de identidade, lutas agrárias, né, pessoas que estavam aí nesse contexto vamos colocar assim, de identidade, né? Então a Igreja Católica tem um papel fundamental nesse período, especificamente com o Chocó, não só com o Chocó, e aí quando eu vou estudar os índios do Brasil, eu percebo que em vários outros grupos, né, inclusive no Nordeste, não só no Nordeste, no Sul-Sudeste, temos também papel importantíssimo da Igreja Católica ajudando, né, esses povos que no passado foram negados, né, e aí para você entender essa questão da negação, tem que voltar um pouco no século XIX, como eu expliquei, e no século XX a Igreja Católica vem ajudar esses povos vamos colocar assim, a identificá-los, né, porque esses índios já estão nesse momento se auto-identificando como tal, né. Por exemplo, o Chocó teve essa dispersão de um século, né, por exemplo, século XIX para o século XX, dá 100 anos, e a Igreja Católica, nesse momento, está ajudando o Chocó a reafirmar a sua identidade por conta dessa dispersão. Certo. Não sei se você conseguiu entender esse contexto. Aí, só para a gente fechar, o Chocó hoje, em sua casa de reza, ali tem os rituais indígenas, que aí é de vocês, e existe também uma comunidade cristã Chocó? Olha, no Chocó, o pessoal que entrou aí agora, o Chocó ele fica aqui em Sergipe, no município de Porto da Folha. Tem essa questão da influência da Igreja Católica, né, porque, como eu falei, né, a Igreja Católica ela começa a ajudar nesse processo, né, nesse processo da identidade do Chocó após essa dispersão, né, toda que eu tentei explicar em pouquíssimo tempo, né, do século XIX. O Chocó, né, o aldeamento de Chocó, em Porto da Folha, tem uma igreja, né, do século XVII. Né, inclusive, hoje ela é tombada como patrimônio histórico. E essa igreja foi fundamental, né, na década de 70, porque quando o Chocó sai da Caiçara, né, e os fazendeiros estavam ali, se apropriam das terras do Chocó, sai da Caiçara, o Chocó volta para esse aldeamento, e essa igreja ela foi fundamental porque muitas vezes o Chocó se utilizou dessa igreja como casa, né? E aí, por exemplo, eu vou tentar explicar bem rapidinho, porque senão, para entender a história do Chocó, eu teria que falar da história do Chocó especificamente nesse contexto, né? Então, não dá para explicar em pouco tempo. Mas, quer dizer, temos sim a Igreja Católica dentro da comunidade, é uma relação, eu acho que muito bonita, né? Eu acho que o Chocó jamais tem que negar isso, porque essa igreja, né, a partir da década de 70 começa a repensar, né, o seu modo, a como tratou os índios no passado. Então, quer dizer, essa igreja, a partir daí, começa a ajudar ao Chocó a afirmar a identidade, né, a conseguir, e aí, na década, né, por exemplo, em 1991, o Chocó começa, por exemplo, a terra do Chocó, que é a Caiçara, é homologada pela FUNAI. Então, temos sim essa questão da religiosidade, tanto católica, dentro da comunidade, por conta dessa influência da igreja, mas temos também a religião indígena, né, que é a Kiuricuri. Pessoal, para você entender, aqui eu estou no Nordeste, então a religião, vou colocar assim, dos povos indígenas aqui do Nordeste, é o Uricuri, né? Ainda não tem Uricuri por conta de territórios, né, por conta de culturas diversificadas, mas, quer dizer, o Chocó tem Uricuri, que é a religião sagrada do Chocó, né, isso é como afirmação e reafirmação de sua identidade étnica, né, tem Uricuri, mas também o Chocó não nega a questão da religião cristã, né, por conta disso, né, por conta dessa força que a Igreja Católica teve na questão identitária do próprio grupo, né. Então, para vocês entenderem, no dia 9 de setembro, né, em todo ano, né, 9 de setembro,
E aí é uma data comemorativa por conta da questão das terras, da demarcação do território e da luta do Chocó, que inicia, vamos dizer assim, com mais, né, que inicia no século XX, eu estou falando, pessoal, com mais força, né, a partir da década de 70. Em 1979, especificamente. Desculpe, eu um pouco de água. Aí eu vou colocar uma pergunta que surgiu que eu acho que você respondeu aqui já. A Clarinha do Vandim perguntou em que aspecto foi importante a catequização. Aí eu acho que entra nessa ideia agora mais recente do reconhecimento do povo Chocó nos últimos 30, 40 anos, talvez a sua fala está dentro desse processo, né? Sim. E o Diego Dias também perguntou aqui a respeito do livro que eu apresentei aqui no início, né? O Povo Brasileiro, do Darcy Ribeiro. Qual é a sua visão? Qual é a sua visão a partir desse livro? Uhum. Pronto, eu vou só finalizar, por exemplo, a minha análise em relação à questão da religião e o Chocó, né? E aí eu volto a essa questão do livro do Darcy Ribeiro. Então, por exemplo, o Chocó todo ano faz a comemoração, né, por exemplo, da reconquista do seu território, que é a data específica é 9 de setembro, todo ano tem essa festa, que é a festa de retomada, é a festa mais importante do Chocó. Para você entender como fica, né, por exemplo, essa questão da identidade, né, e a importância da igreja junto à identidade indígena, após todo o processo cultural, a dança do toré, né, todo esse processo da religiosidade indígena, do Chocó especificamente, temos a missa que é celebrada, né, às 10 horas na própria aldeia, né? E aí na missa temos sim, e aí eu coloco conjuntamente o Chocó, né, celebrando a religião católica, por exemplo, o pajé é convidado, o cacique é convidado para ficar ao lado ali do padre. Então o padre, ele celebra a missa junto com o cacique e com o pajé, para você ver como é presente essa questão da religiosidade junto aos povos indígenas. Então, por exemplo, há pouco tempo tínhamos a imagem de São Pedro com um cocá lá, porque o São Pedro é o padroeiro da comunidade. Então essa questão da religiosidade é bem presente justamente por isso, né, por conta desse processo identitário que é construído a partir da década de 70, né, com essa outra visão que a Igreja Católica tem em relação aos povos indígenas. Certo. Nós estamos indo para os 7 minutos finais. Aí, eu também te pergunto já, alguma coisa você queria dizer que eu não explorei, Ivanilson? Olha, eu vou pegar a questão do livro do Darcy Ribeiro e aí eu posso fazer esse comentário para você. Esse livro do Darcy Ribeiro, O Povo Brasileiro, eu acho um livro muito importante. Eu acho que é um livro que muitos de vocês precisam ler, né, porque o Darcy Ribeiro ele vai quebrar, né, essa visão de povo brasileiro, né, de quem são o povo brasileiro, né? Por exemplo, esse Brasil, na visão do Darcy Ribeiro, né, foi construído, né? Foi construído. Então, Darcy Ribeiro, ele teve essa vivência com os povos indígenas, ele viveu, eu esqueci agora a quantidade de anos com os povos indígenas dentro do território indígena. Então, ele tem essa visão, vamos colocar assim, aberta em relação a esse contexto do que seria o povo brasileiro. Então, eu acho muito importante esse livro. Ele quebra alguns estereótipos de quem são esses povos brasileiros. Essa questão, por exemplo, do índio, né, ou do indígena, que é um discurso que estamos aí ainda debatendo hoje, né, e aí eu acho que, me apropriando do que Darcy Ribeiro traz no livro, eu vou se apropriar da palavra povos indígenas justamente porque ela vai remeter quem é da terra, né, por exemplo, vai remeter essa questão da originalidade, por exemplo,
de povos, né, que faz parte de um contexto, vamos colocar assim, ambientalista mesmo, né, desse contexto da terra, né, por exemplo, índio, ele vai remeter essa questão preconceituosa que foi, como eu falei aqui lá no início do vídeo, colocado e se apropriado pelos europeus ao longo da história por conta da chegada de Cristóvão Colombo né, a esse continente americano. E aí, povos indígenas é um contexto mais atual, né? E aí, para a gente resumir o que Darcy Ribeiro traz no livro, né, ele traz justamente essa visão, né, de povos, né, por exemplo, de originalidade, quem é da terra. Né? Então, povos indígenas, ele vai remeter justamente isso. Povos indígenas é um termo latim, mas ele vai remeter quem é da terra, né? Essa questão de quebrar com esses estereótipos que muitas vezes a própria palavra índio, né, ela vem perpetuando. E a última pergunta que você fez aí, eu acho que foi um debate muito bom. Eu acho que você trouxe alguns questionamentos bastante importantes, instigador, né, que faz a gente como indígena, como professor, né, e aí não só de história, mas professor no contexto geral, pedagogia, letras, matemática, aí a gente traz essa interdisciplinariedade. Eu acho que você trouxe uma visão muito bem colocada. Por exemplo, eu não sei se você fez uma sequência de perguntas, mas eu senti que foi natural, né? Foi natural, então você trouxe um contexto que, do meu ponto de vista, foi muito bem colocado. E não ficou assim. Eu acho que nessa conversa não ficou nada disperso. Eu acho que eu consegui trazer, né, o que eu penso, alguns questionamentos que o próprio livro didático trazem, né, alguns questionamentos que muitas vezes surgem de professores, de pessoas que estão iniciando ainda nessa temática da história indígena. Então, só queria realmente agradecer pelo convite. Muito obrigado, né, pelo convite. Estamos aí à disposição. Ivanilson, eu que agradeço e relembro aqui a importância desse momento. Algumas aldeias estão com algumas campanhas de auxílio aí na internet, né? Porque a ideia é não sair da tribo, né? Então a gente não pode esquecer da luta pelas terras, né? Pelo reconhecimento dos territórios indígenas. Nós estamos frente a um governo que o primeiro ataque desse governo foram os indígenas, né? Então é sempre importante a gente pensar aí na demarcação para ontem, né? Já passou da hora aí, diversas terras a ser remarcada. Inclusive e o ataque também de grileiros, né? Que a gente tem aí diversas notícias de que existem invasões a esses territórios, né? E aí eu deixo para você finalizar, Ivanilson. Sim, não, eu só queria agradecer e que bom que você comentou isso, porque fica aqui também a minha indignação, a denúncia, né, em relação a esse contexto de pandemia que estamos vivendo, não só no Brasil, mas no mundo, né, no contexto geral, que eu acho que essa semana, ou foi a semana passada, não lembro bem agora, desculpa, mas o Senado aprovou, né, por exemplo, o plano emergencial, né, para atender os povos indígenas. Inclusive, a data limite, se eu não me engano, é dia 7 para que o presidente ele faça a sanção desse plano emergencial. Até hoje, o presidente não fez essa sanção. Então, eu queria que esse presidente tivesse fazendo essa sanção, porque temos muitos indígenas morrendo, né, em relação a esse contexto da pandemia. Então, vidas não podem esperar, né? Então, quer dizer, quando ele não assina, quando ele não faz a sanção desse plano emergencial, né, por exemplo, isso remete muito à sua negação enquanto presidente em relação à história dos povos indígenas. Então, só queria estar trazendo essa denúncia aqui para vocês que estão acompanhando aí. Muito obrigado, vocês que ficaram com a gente aqui até agora nesse debate. Boa noite aí para vocês. Até mais. Ivanilson, gratidão e a gente vai se falando. Pessoal, até semana que vem. Até mais. Abraço. Tchau.